Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elisvânia Silva, sou discente no curso de Química na Universidade Estadual do Ceará, estou no 7º semestre e hoje eu vou estar apresentando para vocês uma pequena aula bem introdutória sobre as funções orgânicas, certo? E também eu vou abordar um pouquinho sobre a classificação dos carbonos na cadeia, pois isso deveria ter sido abordado na nossa aula anterior, porém, como ficou um pouco extenso, eu optei por estar falando hoje. Temos aqui, primeiramente, as funções hidrogenadas. As funções hidrogenadas são formadas por hidrocarbonetos. E o que são estes hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, como vocês podem observar aqui, no primeiro exemplo, nós temos um composto chamado metano. Isso nós iremos aprender as nomenclaturas, a formação dos nomes no nosso próximo vídeo, certo? Esse metano ele é formado por um carbono e 4 hidrogênios. E como vocês podem observar, tem somente ligações simples. Então, ele é um alcano. Quando eu tiver um composto formado somente por carbono e hidrogênio com ligações simples, ele é um alcano. E a fórmula geral, para você saber a formação do composto, para você saber a representação molecular do composto, você vai ter aqui embaixo a fórmula geral CnH2n mais 2. E o que é esse N? Esse N é a quantidade de carbono que eu tenho no composto. No caso, C vezes 1, que é a quantidade de carbono que eu tenho nesse composto, vai dar 1 carbono. E a quantidade de hidrogênios que eu tenho nesse composto vai ser 2 vezes 1 mais 2. Ou seja, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, nesse composto eu tenho 1 carbono e 4 hidrogênios. Já os alcenos vai ser um composto que tem carbono e hidrogênio na sua formação, mas que tem uma ligação dupla, certo? Como vocês podem observar, a fórmula geral é no mesmo estilo. A diferença é que você não vai somar mais 2. Vai ser somente carbono vezes a quantidade de carbono presente e H2 vezes a quantidade de carbono presente, que no caso vai ser C2H4, porque é multiplicado pela quantidade de carbono. Essa é a fórmula geral, a fórmula molecular. Temos também o alcadigeno, que vai ser formado quando eu tiver presença de 2 ligações duplas no composto, sendo que todos esses compostos são formados por carbono e hidrogênio. Diferente do alceno, o alcadigeno ele vai ter 2 ligações duplas, enquanto que no alceno eu vou ter somente uma ligação dupla. 2 ligações juntas, que é a ligação dupla. E já a fórmula geral, a fórmula molecular para você montar o composto é menos 2. E já o alcino ele vai ter a presença de uma ligação tripla. E a fórmula geral vai ser menos 2, da mesma maneira do alcadigeno, certo? Mas são compostos totalmente diferentes. E é bastante significativo observar como eles vão ser dispostos, porque essa fórmula geral facilita bastante no composto quando ele é muito grande. Então, quando você aprende essas fórmulas, que você tem que montar uma fórmula molecular de uma determinado composto que é dado para você em uma estrutura planar, é mais fácil. Temos também os ciclanos, que é um composto cíclico com ligações simples. E o que é um composto cíclico? O composto cíclico é aquele que é fechado, ou seja, em que todos os seus carbonos estão ligados entre si, que formam um composto fechado, que não é aberto. E a sua fórmula geral é CnH2n. CN, o N sempre vai ser o carbono, então eu tenho o quê? 4 carbonos, então vai ser C4, H2N, N é 4. Quantos hidrogênios eu vou ter? 8 hidrogênios, porque 2 vezes 4 são 8. Já o aromático, ele é composto por um anel benzênico e a sua fórmula geral é variável. Mas como todos já sabem, o anel aromático, ele é composto por 6 carbonos com a alternância de ligações duplas, certo?
Então, é fácil de compreender as funções hidrogenadas. Lembrando que eu estou falando assim mais resumidamente, para a gente ter uma noção de classificação e identificação. Temos agora as funções oxigenadas. Elas possuem átomos de oxigênio na cadeia carbônica. Como vocês podem perceber, todas as funções, o seu nome conseguinte, ele já vai estar dando uma identificação de qual vai ser o foco principal na identificação. Na hidrogenada, ela é carbono e hidrogênio, que é composta pelos hidrocarbonetos. As oxigenadas vão ser por oxigênio. As halogenadas vai ter na sua composição haletos orgânicos, e as nitrogenadas vai ter a presença de nitrogênio no seu composto, certo? Aqui nós temos as funções oxigenadas, que é a que tem maior classificação, que tem maiores funções orgânicas. Na sua composição é as funções oxigenadas. O ácido carboxílico, por exemplo, você vai ter um radical carboxílico ligado à cadeia principal. E como é composto esse radical carboxílico? O carbono vai estar ligado com uma ligação dupla ao oxigênio e uma ligação simples à hidroxila. E o que é essa hidroxila? É a ligação entre oxigênio e hidrogênio. Então, eu costumo aprender o quê? O ácido carboxílico, ele é formado por C-OH. É uma maneira simples de você aprender. Ácido carboxílico, C-O ligado a OH. Já o álcool vai ter uma ligação de hidroxila sempre no finalzinho da cadeia carbônica. Mas tem que estar ligado à cadeia carbônica, certo? É uma hidroxila ligada à cadeia carbônica, o álcool. O aldeído é uma C-O ligada a H. Ou seja, você vai ter uma carbonila ligada à extremidade da cadeia carbônica. E o que é essa carbonila? É uma C-O. E você sempre vai ter um Hzinho no final para complementar. Então, o aldeído ele é formado dessa maneira, C-O ligada a H. Temos também as cetonas. A cetona, diferente do aldeído, ela vai ter que ter dois carbonos ao seu redor. Eu vou ter um carbono ligado com a ligação dupla a um oxigênio, mas eu tenho que ter obrigatoriamente dois carbonos ao redor desse carbono principal ligado com a dupla O, com a ligação dupla do oxigênio. Já o éster, ele vai ter um radical éster ligado a duas cadeias carbônicas. Como assim? O radical éster, você vai ter uma C-O ligada a um O. E obrigatoriamente esse O vai ter que estar ligado a alguma outra coisa, porque como todos sabem, o oxigênio faz duas ligações. Então o oxigênio ele vai estar ligado ao CH3, certo? Então a fórmula geral do éster é C-O ligada a O. E sempre vai ter um radical. E o que é esse radical? O radical é a continuação da cadeia. Ou seja, o radical é carbono. Se eu tiver um carbono, CH3, ele é considerado um radical. Um éster. O éster é quando eu tiver um oxigênio na cadeia principal. Ele tem que estar entre duas cadeias carbônicas. Ou seja, tem que estar entre dois carbonos. Dois átomos de carbono. O fenol vai ser uma hidroxila ligada a um anel aromático. Como vocês podem observar, o fenol ele é muito parecido com o álcool. Vou até voltar. O álcool, a gente tem aqui um OH ligado à cadeia carbônica. Mas o fenol vai ser quando eu tiver uma hidroxila ligado ao anel aromático, que é esse OH. Então, quando uma questão pedir para você identificar e aparecer esse anel aromático ligado à hidroxila, e ele perguntar que tipo de função está presente nesse composto, você não vai poder dizer que é um álcool, mesmo estando no finalzinho da cadeia carbônica. Por quê? Porque ele está ligado ao anel aromático, então ele vai ser um fenol, por estar ligado ao anel aromático. Temos agora as funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas são aquelas que possuem nitrogênio na sua cadeia carbônica. Elas podem ser divididas principalmente entre amida e amina. A amina, ela vai estar ligada sempre com um radical metil,
sempre ligado com o carbono, acompanhado do hidrogênio e etc. Sempre vai estar ligado dessa maneira. Já as amidas sempre vai estar ligado a uma carbonila. E o que é essa carbonila? Carbonila é quando eu tiver um carbono e um oxigênio. Sempre vai ser desse estilo. Sempre vai ter um oxigênio no meio, vai ter um carbono próximo. Sempre dessa maneira, como vocês podem observar aqui na amida. Eu tenho uma carbonila, uma C-O. O nitrogênio está ligado a uma C-O, como vocês podem observar aqui. Eu tenho um nitrogênio ligado a uma C-O na amida. Na amina, como vocês podem observar, o nitrogênio sempre está ligado a uma cadeia carbônica. Sempre é uma cadeia carbônica, então vai ter essa diferença. A amina está ligada a uma cadeia carbônica, sempre um carbono, um hidrogênio, e a amida sempre vai ter um oxigênio próximo, ligado ao carbono. As aminas, elas têm a sua composição dividida entre amina primária, secundária e terciária, certo? E também a aromática. A primária é quando o nitrogênio estiver ligado à cadeia carbônica. Somente um carbono ligado à amina, ao nitrogênio. Já a secundária, eu vou ter um nitrogênio ligado a duas cadeias carbônicas, como vocês podem observar aqui. Eu tenho um carbono aqui com CH3 e tenho um outro. Cada um é considerado uma cadeia carbônica, certo? Então, se aqui, nesse primeiro exemplo, na primária, eu tivesse outro CH, no caso, esse CH3 fosse um CH2, e ainda tivesse um CH3, ainda seria uma amina primária, porque ele está sendo ligado somente a uma cadeia carbônica. E já a amina secundária, porque tem duas cadeias carbônicas. Não importa a quantidade de carbonos que tem nessa cadeia carbônica, vai continuar sendo uma amina secundária. Já a terciária é quando eu tiver três ramificações, por assim dizer, três ramificações com cadeias carbônicas. Eu me refiro a ramificações, mas são três ligações com cadeias carbônicas. Como eu acabei de dizer, não importa a quantidade de compostos, de átomos de carbono presentes nessa cadeia carbônica. O que importa são as ligações presentes. E por que o nitrogênio não tem uma amina quaternária? Porque o nitrogênio só faz três ligações. O seu átomo de valência, da sua camada de valência, são somente três átomos, então só podem ser três ligações. Como vocês já devem ter aprendido, né, sobre os átomos de valência, que são os últimos átomos quando você distribui. Temos também a amina aromática, que é quando o radical amino está ligado ao anel aromático. Como vocês podem observar aqui, nós temos o radical amino aqui, ligado diretamente com o anel aromático. Isso nos faz lembrar da função orgânica fenol, que ele está ligado ao anel aromático, mas ele é uma função oxigenada, enquanto que esta outra aqui é uma função nitrogenada. Já as amidas, como eu disse, elas estão ligadas diretamente com o oxigênio e um gás e com um átomo de carbono. Temos também os nitrocompostos e as nitrilas. Os nitrocompostos, eles podem ser alifáticos e aromáticos. E qual a diferença entre alifáticos e aromáticos? O alifático, o radical nitro, vai estar ligado diretamente à cadeia carbônica, enquanto que o aromático vai estar ligado diretamente ao anel aromático, certo? Essa é a diferença. O alifático é uma cadeia carbônica simples, sem ser fechada, no caso, sendo um anel aromático, ou seja, não é um anel aromático na alifática, e a aromática sempre vai estar ligado ao anel aromático. Mas isso não impede que o nitrocomposto ele pode estar ligado a uma cadeia carbônica fechada. Isso não impede, continua sendo alifático. Porém, se for um anel aromático, já não é mais alifático, é um nitrocomposto aromático. Temos também as nitrilas. E o que vai caracterizar as funções nitrogenadas nitrila? O que vai caracterizar é a ligação com esse
com esse radical nitrila, o CN, certo? Que é o carbono e o nitrogênio. Sempre vai ter essa ligaçãozinha e sempre, a maioria das vezes, é uma ligação tripla. Temos agora as funções halogenadas, que são compostos por haletos orgânicos. E a maioria desses haletos orgânicos são os átomos de cloro, flúor, bromo e iodo, compostos na cadeia carbônica. Então, na maioria das vezes, vão estar ligados, esses átomos vão estar ligados diretamente na cadeia carbônica. Eu tenho um haleto de alquila e o haleto de arila. E qual a principal diferença entre eles? O haleto de alquila, ele vai estar ligado diretamente na cadeia carbônica. Como vocês podem observar aqui, eu tenho o cloro ligado diretamente na cadeia carbônica. Enquanto que no haleto de arila, eu vou ter o halogênio, que são esses haletos orgânicos, os halogênios, ligados diretamente ao anel aromático, certo? Essa é a principal diferença. O alquila, cadeia carbônica comum, e o arila vai ser ligado diretamente ao anel aromático. Agora, nós vamos aprender um pouquinho sobre as classificações do carbono na cadeia. Ou seja, o que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Porque, como todos sabem, o gás carbônico ele faz 4 ligações. Aqui, o carbono primário ele vai ser ligado diretamente a um carbono só. Como vocês podem observar aqui, nós temos 2 setinhas pretas nesse composto. Nesse composto, nós temos 2 carbonos primários. Ele está ligado somente a um outro carbono, que no caso, esse primeiro aqui está ligado a esse. E esse segundo está ligado a esse. Um carbono só, está fazendo somente uma ligação com esse carbono. Já o carbono secundário é aquele que vai estar ligado com 2 outros átomos de carbono na cadeia. Como vocês podem observar aqui onde tem a setinha, esse aqui ele está ligado tanto com esse como com esse. Então, ele é um carbono secundário, está ligado a 2 átomos de carbono. Temos o terciário, que ele vai estar ligado a 3 átomos de carbono, ou seja, ele está fazendo 3 ligações com 3 átomos de carbono. Esse está ligado a esse, e esse aqui, que eu já tinha repetido. Então, ele está ligado a 3 átomos de carbono. Já o quaternário, ele vai fazer 4 ligações com 4 átomos de carbono diferentes. Como vocês podem observar, onde tem a setinha, que é esse carbono central, ele está ligado a 4 outros carbonos, 4 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono quaternário. Agora, nós vamos exercitar. Aqui eu coloquei uma legenda onde tem carbono primário, secundário, terciário e quaternário. E por cor, eu coloquei a mesma questão anterior, o mesmo composto para a gente estar exercitando. Em vermelho, nós temos o carbono primário. Em azul, nós temos o carbono secundário. Em amarelo, nós temos o carbono terciário. E em verde, o quaternário. Essa é uma ótima maneira de você aprender. É você pegar um composto e tentar classificar os tipos de carbono, certo? Agora nós vamos exercitar com algumas questões. Primeira questão. Veja a estrutura da substância denominada de 2-hidroxi-4-metoxibenzanofena. Ela não apresenta qual das funções propostas a seguir. Nós podemos observar aqui no item A, nós temos a acetona, C-O, entre 2 carbonos. Então, nós temos a acetona. Temos o fenol. Temos o anel aromático. Temos também o anel aromático. Temos o éter. Também temos o éter aqui. E temos o álcool? Não temos o álcool. Por que que não temos o álcool? Porque não temos uma cadeia que não seja anel aromático ligado a um hidroxila, que é um OH. Como vocês podem observar, aqui nós temos uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático.
Logo, ela é a função orgânica fenol e não álcool. Então, aqui não temos presente nesse composto é o álcool. Na segunda questão, nós temos que a capsaicina, cuja fórmula estrutural simplificada está mostrada abaixo, é uma das responsáveis pela sensação picante provocada pelos frutos e sementes da pimenta malagueta. Na estrutura da capsaicina encontram-se as seguintes funções. Eu até marquei para facilitar a nossa compreensão. Então, quando nós temos um oxigênio entre 2 carbonos, ele é um éter. Por que um éter? Porque ele está entre 2 carbonos. E por que não um éster? Existe um pouco de confusão em relação a isso. Mas o éster, ele vai ser composto por um carbono com uma ligação dupla com o oxigênio, mais uma ligação simples com outro oxigênio. Uma C dupla O ligada a O. Então, quando eu tenho esse heteroátomo no meio de 2 carbonos, ele é um éter. Ele é como se fosse um intruso dentro da cadeia. É um éter. Essa hidroxila, ao lado do composto aromático, do anel aromático, ele é chamado de fenol. E eu já expliquei por que não é álcool. Porque quando eu tenho a hidroxila ligada diretamente no anel aromático, ele é um fenol. E essa amida, por que é uma amida? Porque que ela está ligada a um carbono ligado a um oxigênio. Se fosse somente hidrocarbonetos aqui ao lado do nitrogênio, se fosse somente carbono e hidrogênio, seria uma amina. Mas como eu tenho um carbono ligado diretamente a um oxigênio do lado do nitrogênio, é uma amida. Então, o item certo é o item B. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço bastante quem assistiu até o final. Quem puder deixar alguma sugestão de melhoria nos comentários, pode deixar, porque eu estou querendo aprender mais e mais. Quero melhorar. Sei que não sou totalmente boa no que eu faço, mas eu estou aprendendo, então eu quero melhorar. Eu preciso do feedback de quem assiste, então eu agradeço a todos que puderam e que puderem assistir, que estão assistindo e que possam comentar. Eu também já estou preparando uma próxima aula sobre as nomenclaturas da IUPAC, como devemos identificar, como devemos compor o nome, e todas essas aulas que eu estou elaborando fazem parte dessa composição. Então, desde já agradeço quem chegou até o final, agradeço bastante, porque é de suma aprendizagem para mim, como estagiária, e foi um prazer ter estado com vocês. Tchau!